Olá, vamos continuar o capítulo 4, que fala sobre os alimentos e a nutrição humana. Os slides se referem às páginas 136 a 139 do livro de Ciências. No capítulo 4, a gente está falando sobre os nutrientes. E hoje nós vamos falar sobre transtornos alimentares, compulsão alimentar, a bulimia, a anorexia e a obesidade. Vamos falar também sobre problemas alimentares, intoxicação alimentar, desnutrição e insuficiências alimentares. Vamos começar a falar a respeito da compulsão alimentar. É um distúrbio que se caracteriza por ingerir grandes quantidades de comida de uma só vez, mesmo sem fome, ou comer até se sentir mal. Só pensar em comer. Esse distúrbio pode levar à obesidade, que é caracterizada pelo acúmulo de gordura. A bulimia é o transtorno alimentar caracterizado por uma etapa de grande ingestão de alimentos e outra de compensação. Força-se o vômito ou ingere-se laxante ou até diurético para eliminar a comida. Existem também o bulímico, que faz exercícios físicos de forma muito intensa e passa por períodos de jejum. Nesses dois casos da bulimia, também existe o medo extremo de ganhar peso. A anorexia é um transtorno alimentar caracterizado pelo medo extremo de ganhar peso, mesmo que o indivíduo esteja muito abaixo do peso considerado ideal. A pessoa com esse tipo de transtorno acaba por se tornar um padrão de alimentação comprometendo a sua saúde. A falta de alimento ou a falta de uma dieta alimentar equilibrada ou balanceada pode determinar a desnutrição, que é caracterizada por um atraso no crescimento e no ganho de uma massa corpórea, inchaço, alteração psíquicas e motores, apatia e emagrecimento. Já a insuficiência alimentar é decorrente de dietas desequilibradas. São responsáveis por inúmeros tipos de doença, entre as quais podemos citar o bócio, o hipertiroidismo, hipovitaminose A, anemia, raquitismo. A intoxicação alimentar pode ocorrer principalmente por causa de problemas de contaminação dos alimentos, mas raramente por toxicidade dos próprios alimentos. Os sintomas são náusea, vômito, cólica e diarreia. Os alimentos podem ser contaminados por bactérias, fungos, aditivos, agrotóxicos e resíduos industriais. As principais causas da deterioração dos alimentos são respiração, causa alteração principalmente em frutas, verduras e legumes por causa da grande quantidade de gás carbônico e oxigênio. Sem contato com o ar, os alimentos como o leite, os sucos de frutas podem sofrer outro tipo de reação química, que no conjunto recebe o nome de fermentação. Então, a fermentação tem a atuação dos fungos e bactérias. O terceiro tipo de alteração dos alimentos é a putrefação, que consiste na decomposição por esse processo. Eu tenho ar, tenho a umidade, eu tenho calor e tenho as bactérias. Isso faz com que o alimento acabe apodrecendo. E para se conservar os alimentos? Eu posso colocar os alimentos em embalagens bem fechadas. É importante que esteja sem água quando for colocada na geladeira para o resfriamento. Quando eu coloco nessas embalagens, é bom que seja uma embalagem a vácuo para que a gente tenha a eliminação do ar e, consequentemente, do gás carbônico. Antigamente,
Quando não se existia ainda, né, a geladeira, eles utilizavam o sal como forma de conservar os alimentos. Além do sal, as gorduras animais também serviam para essa conservação. Hoje nós já temos métodos de esterilização. Então, os alimentos são submetidos a grandes temperaturas, onde eu tenho o extermínio das bactérias causadoras de problemas. E eu tenho alguns aditivos que são colocados nos alimentos que são industrializados. Vou falar para vocês a respeito de um experimento. Esse experimento eu costumo realizar também no 7º ano, quando a gente fala a respeito dos fungos. O que foi feito nesse experimento? Fiz um mingau, né? Utilizei o amido de milho, a água, coloquei no fogo até ele se formar um mingauzinho. Peguei esse mingau e distribuí ele em 5 copinhos. Depois, o que eu fiz? No copinho 1, deixei ele aberto. O copinho 2, com o mingau, eu cobri ele com plástico filme. O copinho 3, eu acrescentei óleo. O copinho 4, acrescentei vinagre. E o 5 foi colocado na geladeira. Percebam que aqui eu tenho, né, esse volume de óleo e aqui eu tenho esse volume que é o do vinagre. Para que eu fiz esse experimento? Para mostrar como que é importante o modo de conservação dos alimentos. Depois de alguns dias, né, deu mais ou menos uns 10 dias, eu obtive o seguinte resultado, né, olhando aí de cima, esse é o copinho 1, 2, 3, 4 e 5. O copinho 1, ele cresceu uma grande quantidade de bolor, ele estava aberto no ambiente. O copinho 2, ele estava também no ambiente, porém ele tinha uma proteção plástica. Essa proteção plástica impediu que ele, né, que o fungo se desenvolvesse aqui no restante do copo, mas eu tive o desenvolvimento do fungo. O terceiro copinho, embora ele estivesse com óleo, acabou não dando certo, né? Cresceram aqui pequenas manchas de fungo, mas percebam que foi bem menos que os outros, porque o óleo, ele é um conservante. O terceiro copo que estava com vinagre não aconteceu nada. O vinagre, por ser ácido, ele não deixou que os fungos se desenvolvessem. E por último, né, o copinho que estava na geladeira ficou aí perfeito, porque dentro da geladeira eu tenho a conservação dos alimentos. Então, esse é um experimento simples para a gente comprovar como é importante conservar os alimentos. Agora, vamos pegar lá na página 138. Vamos fazer. Alimentar-se é diferente de nutrir-se. Explique essa diferença com suas palavras. Então, vamos lá. Alimentação é o ato de ingerir alimentos, enquanto a nutrição consiste no ato de ingerir alimentos ricos em nutrientes diversos. Questão número 2. O IMC é o índice que averigua se uma pessoa está muito magra, com peso normal ou obesa. Ele é calculado dividindo-se o peso da pessoa pelo quadrado de sua altura. Então, vocês têm a fórmula logo abaixo. Para calcular o IMC de adolescentes, leva-se em conta o sexo e a idade do indivíduo, como mostram as tabelas a seguir. Então, nessa tabela aqui, você tem, né, uma tabela para o sexo feminino e para o sexo masculino. Porque nós precisamos considerar as diferenças estruturais de cada um. De repente, você vai fazer seu índice, você vai estar aí que tá, né, que você não está muito adequado ao seu peso. É importante que vocês saibam que esse tipo de cálculo ele precisa ser complementado por outros cálculos feitos por um profissional, por um nutricionista. Então, vamos lá. Após analisar os dados e as tabelas, né, vamos responder as questões. Uma menina de 12 anos, com 1,5 m de altura e 33 quilos, está com seu peso adequado para a sua idade e altura? Não. Nesse caso, a menina está com IMC igual a 14,6, ou seja, ela está em um percentual abaixo de 5, que configura
baixo peso. Letra B. O baixo peso está sempre relacionado com os distúrbios alimentares? Nem sempre. Algumas pessoas têm predisposição genética para serem magras ou podem estar com alguma outra coisa, né? Uma doença, pode estar com uma insuficiência alimentar. Letra C. O baixo peso está sempre relacionado com os distúrbios alimentares? Esse menino, né? Perdão. Após ter acessado as tabelas anteriores, o que você diria sobre o peso de um menino de 13 anos com 1,60 m de altura e 45 quilos? Esse menino está com peso normal, pois seu IMC é 17,6, logo seu percentil está entre 15 e 85, ou seja, dentro da normalidade. A letra D você vai fazer de acordo com as suas informações. Você precisa saber aí, né, qual é o seu peso, qual é a sua altura. Você vai utilizar essa fórmula da página anterior e vai calcular o seu índice aí. Qualquer dúvida a gente conversa na aula ao vivo. Continuando. Nós terminamos o capítulo 4 e agora eu vou fazer uma revisão. Então, peguem o seu livro de ciências. O capítulo 4 se encontra da página 110 à página 139. Então, eu vou voltar, vou fazer aí um roteiro, mais ou menos, de estudo com vocês e vou relembrar alguns conceitos básicos. É o nome das substâncias químicas presentes nos alimentos e que são essenciais ao nosso organismo. Agora eu vou falar um pouquinho dos carboidratos. Os carboidratos, né, é a principal fonte de energia. Consumo frequente de carboidratos tem um motivo, eles despejam glicose e açúcar na nossa corrente sanguínea, portanto, proporcionam a energia que o corpo precisa para funcionar e para realizarmos as atividades do dia a dia. Trabalhar, estudar, fazer exercícios físicos, nos locomover, fazer as tarefas domésticas. E de acordo com a sua molécula, eles são classificados em monossacarídeos, disacarídeos e polissacarídeos. Aí no livro de vocês, né, nós temos aí a definição e alguns exemplos de glicose, frutose, sacarose e amido, e alguns alimentos onde eles são encontrados. As proteínas. As proteínas são substâncias estruturais. Elas atuam como enzimas, elas participam da contração muscular, participam da fabricação e distribuição dos hormônios, ajudam na proteção, né, com os anticorpos e participam da coagulação sanguínea. Além disso, ela ajuda no transporte de oxigênio entre as células. Eu tenho as proteínas divididas em proteína de origem animal, que eu posso encontrar em carnes, ovos, leite e queijo, e a proteína de origem vegetal, soja, feijão, ervilha e sementes. Esses alimentos nos fornecem os aminoácidos. Na natureza são encontrados 20 tipos de aminoácidos, 12 deles o nosso organismo produz, e os 8 são adquiridos essencialmente pela alimentação. Então, por isso que é importante ter uma alimentação bem variada. Os lipídios são classificados em óleos e gorduras. Servem como isolante térmico, participam da forma estrutural do nosso corpo, ajudam na absorção de vitaminas. É uma grande reserva energética. Nós temos o colesterol. O colesterol é um tipo de gordura que faz parte da composição das membranas celulares. Por ser uma gordura que viaja pelo sangue, pode se acumular nas veias e artérias. Para viajar, né, ele precisa associar as proteínas. LDL ajuda o colesterol a entrar nas células e o HDL transporta o colesterol das células para o fígado, que o elimina através da bile e das fezes. Então, o bom colesterol e o ruim. Caso eu tenha um acúmulo aí nas minhas veias, né, eu posso ter um problema cardíaco.
As vitaminas. Elas são compostos orgânicos e nutrientes essenciais de que o organismo necessita em pequenas quantidades para normal funcionamento do seu metabolismo. Então, ela vai ajudar a muitos outros nutrientes a trabalhar dentro do nosso organismo. Lá na página 121, você tem uma tabela onde nós temos alguns tipos de vitaminas. Vamos lá. Então, aqui na página 121, tá? Acompanhe comigo aí no quadro, onde eu tenho, né, nesse quadro, o nome da vitamina, as principais funções, a carência dessa vitamina, se eu não me alimentar, né, se eu não tiver o consumo dela, o que vai acontecer comigo e algumas fontes. Então, é interessante que vocês deem uma lida nessa tabela e para conseguir associar os alimentos às vitaminas. Essas são as mais conhecidas, né, que a gente costuma falar mais. Assim, a vitamina D é uma que eu comento muito com vocês. A vitamina C, muita gente sabe, né, que ela ajuda no organismo contra infecções, quando a gente fala da gripe. Então, a vitamina, ela é precisa ser consumida em pequena quantidade. Então, vocês vão reparar que tem alguns alimentos que eles possuem mais de uma vitamina, que eles possuem que eles têm um complemento de um sal mineral junto com ele. Então, é importante que você saiba quais são as vitaminas e quais são os alimentos e o que essa falta dessa vitamina faz no seu organismo. As vitaminas, elas são divididas em hidrossolúveis, quer dizer, elas conseguem aí, né, ser dissolvidas na água. Nessas eu tenho todas as vitaminas do complexo B e a vitamina C. E as lipossolúveis. Quando nós falamos em lipídios, falamos que uma das funções era justamente o transporte de algumas vitaminas. Então, a vitamina A, D, K e E, elas precisam dessa gordura, ela precisa desse lipídio para poder ser transportada dentro do nosso organismo. Sais minerais. Os sais minerais a gente vê, né? A gente olhar uma tabela periódica, são aí elementos químicos, né? Cromo, selênio, cálcio, magnésio, cobre, ferro. Eles também são essenciais para o nosso organismo, só que eu preciso deles em pequenas quantidades. Então, de repente, você come um alimento, né? Você vai encontrar, por exemplo, aí no brócolis o enxofre, e você também vai encontrar a vitamina A. Então, sais minerais e as vitaminas, elas são encontradas muitas vezes, né? Em muitos alimentos em comum. As fibras. As fibras são compostos vegetais presentes nos grãos, verduras, legumes e frutas que não são digeridos pelo nosso organismo. Eles passam quase que intactos pelo sistema digestivo e terminam sendo eliminados pelas fezes. Eu tenho as fibras solúveis e as fibras insolúveis, quer dizer, aquelas que conseguem se desmanchar na água e as que não conseguem. Trouxe uma tabela aqui para vocês para a gente ler. Então, tenho fibras solúveis, eu tenho aqui algumas fontes, onde eu posso encontrar, né, frutas, verduras, aveia, cevada, leguminosas. Leguminosa, eu tenho feijão, lentilha, soja e grão de bico. E eu tenho as ações que essas fibras fazem dentro do meu organismo. Eu tenho as insolúveis. As insolúveis estão presentes em algumas verduras, farelo de trigo, cereais integrais, arroz e pão. Essas insolúveis, elas aumentam o bolo fecal. Então, o que acontece? O intestino funciona bem. Então, faz bem para a saúde. A água. Todo o funcionamento do organismo depende da água. Além de distribuir os nutrientes pelos diferentes órgãos do corpo, a água ajuda a regular a temperatura do corpo, eliminar as toxinas através da urina e da transpiração e a estimular o trânsito intestinal. Então, quando você se alimenta da fibra, você precisa também tomar bastante água para que ela não fique acumulada lá no seu intestino. Aqui um breve resumo aqui um breve resumo, né, do que são os nutrientes, o que é mais importante que você saiba em cada nutriente. Você vai fazer agora a página 140 e 141, a gente vai corrigir na aula ao vivo do dia 9. Eu também mandei um roteiro de estudos e você vai copiar esse roteiro no seu caderno de ciências. O roteiro está lá em anexo para você conseguir copiar, combinado?
Dúvidas? Pode mandar um e-mail, tá? Na medida que eu for vendo, eu vou dando um retorno. Não precisam ficar com medo ou envergonhados. E por hoje é só, gente. Espero vocês numa próxima aula, tá? Nossa aula ao vivo da terça-feira. Beijo.